Olá pessoal, professor Yuri aqui para mais uma aula de orientação ao objeto. Hoje a gente seguimos estudando o pilar das abstrações, né? Então, para a gente entender melhor como se funciona a orientação ao objeto, a gente tem o pilar da abstração, que é o paradigma de orientação ao objeto. Então a gente tem vários pilares que sustentam o paradigma da orientação ao objeto. E esse pilar, o mais importante dele é a abstração. O que é uma abstração? Uma abstração é você trazer para dentro do sistema alguma coisa que existe no mundo real. Por exemplo, se você tem um produto, se você vende esse produto, um carro, por exemplo, você tem que abstrair esse objeto e transformá-lo em alguma coisa no mundo digital. Então, essa abstração é a transformação de alguma coisa que existe no mundo real para o nosso mundo digital, ou seja, para o nosso sistema. E dentro dessa abstração, a gente tem mais quatro características bem importantes que a gente tem que seguir. A primeira delas é a entidade. O que é a entidade? A entidade é o método que constrói aquele objeto. Então, por exemplo, a gente viu que a gente faz uma classe para se obter um objeto, né? Então, essa classe é como se fosse um construtor, né? Como se fosse a planta do objeto, a planta do carro. Essa é a entidade, né? É a planta. Então, por exemplo, aqui, ó, na calculadora, a gente viu que a gente tem um método, né, que constrói essa calculadora. O método que constrói essa calculadora, né, como ela é feita. Isso a gente chama, no paradigma de orientação ao objeto, na abstração, de entidade. É o construtor de um objeto. Não é o objeto em si, é como esse objeto é construído. Entendeu? Então vocês têm que entender que vocês precisam abstrair alguma coisa do mundo real, por exemplo, um produto, carro, e depois vocês têm que construir a forma desse carro, né? Como que ele será feito. É como se fosse a estrutura desse carro, né? A forma que ele é construída. Não é o carro ainda, mas é como se fosse um modelo, né? Isso que a gente chama de entidade. A entidade é um modelo. Bom, então já que eu tenho um construtor de objetos, eu preciso ter uma entidade na hora que eu construo o objeto em si. Então eu tenho, vamos supor, a linha de montagem de um carro. Ela é um método, né? É uma entidade, a linha de montagem. Eles têm a forma de se construir um carro. E na hora que eu construo um carro, que eu chamo um carro para construir, eu preciso dar identidade para esse carro. É o chassi, né? É o chassi do carro. Então a gente chama de outro elemento aqui da abstração, do paradigma de abstração, é a identidade. É a identidade daquele objeto. Como que eu identifico aquele objeto? Porque uma entidade constrói vários objetos, né? É um modelo de se construir. Já a identidade é a forma de eu identificar um objeto, né, único, construído. Então eu tenho aqui, ó, na minha planilhinha, né, eu tenho uma entidade, que é a forma de construir o produto. Eu tenho a identidade, veja só, X recebe, né, new produto. Então eu chamei essa entidade para construir este carro, né? Então X vai ser o meu carro em si. Essa é a identidade, né? X vai ser o meu carrinho. Então o meu carrinho construído através do meu produto, né? Que eu tenho aqui, ó. Que eu chamei a entidade para construir um novo carro. Também a gente chama de instância do objeto, essa criação do objeto, né? Quando eu dou que X recebe new produto, né? Novo produto, eu estou instanciando, né? Chama de instância, quando eu dou uma identidade a um produto, quando eu estou construindo o produto através de um construtor que é a entidade. E depois a gente tem outros dois assuntos bem importantes sobre a abstração. Quando eu tenho um construtor, que eu tenho a forma de instanciar esse produto, eu também preciso
das características e das ações, né? Então, as características são os atributos, ok? Grave-se em mente, as características são os atributos. O que que o meu carro tem? Ele tem rodas, ele tem a marcha, né? Ele tem o farol, né? Essas são as características do meu carro. E eu tenho as ações, né? As ações são os métodos, né? Gravemente. Características são os atributos. Ações são os métodos. Então eu tenho os atributos do meu carro, o que faz dele, né, um carro específico, e eu tenho as ações. O que esse carro pode fazer, né? Esse carro pode fazer o quê? Ah, ele pode andar de 0 a 100 em tantos minutos, né? Ele pode trocar de marcha, né? Ele pode... E assim por diante, né? São as ações, né? Eu tenho as ações que esse carro pode fazer. Então, esses são os elementos mais importantes da abstração, né? É a entidade, como que eu construo um carro, a identidade é o que define, né? O que identifica, o que instancia o meu carro. Por exemplo, X é uma nova identidade de um produto, né? De um carro que foi construído. Depois eu tenho as características, que são os atributos, né? Neste caso aqui, ó, tem categoria, título, descrição, valor, né? Por exemplo, é um carro categoria popular, Uno, aí eu falo a descrição dele, 1.0, tal, né? E eu tenho um valor, né? Tipo 30 mil reais. Então são as características, né? E quais as ações, né? Então eu tenho aqui, ó, os métodos, né? Exibir resumo do produto, alterar valor do produto, que é o que eu posso fazer dentro daquele carro, tá? O que eu posso fazer com aquele carro. Vender o produto, né? E tem uma série de métodos, né, que alteram as características, né? Que definem essas características aqui, né? Então a gente tem que entender que o pilar da abstração, né, o paradigma de orientação a objeto, que o pilar dele é a abstração, nós temos a entidade, que é o construtor, a identidade, né, que é o instanciamento desse produto, é um produto em si, né, que eu crio e dou uma identidade para ele, que ele vai ser único. Eu dou as características para esses produtos, né, que são os parâmetros, né, e eu dou as ações, que são os métodos. Se a gente for fazer uma relação com o desenvolvimento procedural que a gente já fez, né, que a gente estava estudando anteriormente, a gente teria que criar uma função e pela passagem de parâmetro a gente dá essas características, né? E dentro da função a gente ter essas ações. Então a gente muda aqui agora todo o modo de pensamento em construir sistemas. Por quê? Eu construo, né, esse objeto e dentro desse objeto eu tenho o que? Eu tenho as características dele e também tenho as funções, né, ou seja, os métodos que ele faz, né, as ações desse objeto. Então eu não preciso criar funções para definir ações e depois passar por parâmetro as características. Não, agora os meus objetos já possuem, né, uma identidade, uma características, que são os seus atributos, e as suas ações, que são os métodos. Eu sei que você está pensando que é muito complexo, né? Mas a ideia, né, por trás da abstração de objetos, ela é bastante simples, né? Por exemplo, se a gente está falando aqui de um produto tangível no mundo real, um carro, por exemplo, uma bicicleta, uma caneta, mas às vezes tem coisas que não são tangíveis, né? Por exemplo, se você estiver trabalhando em equipe e precisa desenvolver um sistema para você coletar ideias da equipe, né? Soluções. Então, você tem uma entidade. Qual que é a entidade, né? O que vai criar, né? A gente dá um nome para ela, né? Que é uma ideia. Então, a ideia vai ser o construtor de ideias, tá? E o que essa ideia tem? Essa ideia tem características, né? Quais são as características? São os atributos, né? É o tipo dessa ideia, é uma melhoria, né? É alguma coisa que já existe? Não, é uma inovação? Tá, é um tipo daquela ideia, né?
Depois você tem uma descrição, né, para que serve essa ideia, o que é, né, ideia de quê, de onde veio, né, para que serve. E depois você tem a complexidade, né? Isso aqui são características que a gente pode elencar para uma ideia, tá? Tá. Então tá bom. Então eu posso também ter ações dentro dessa minha ideia, né? Por exemplo, modificar tipo ideia. Porque a gente pode chegar num nível, né, dessa reunião que a gente identificou que essa ideia, ela não é uma inovação, né? Ela já existe. Então eu tenho um método aqui, né, uma ação que a gente chama de método também, que modifica o tipo da ideia. Então, assim, eu tenho, quando eu for criar realmente essa ideia, basta eu instanciar essa ideia. Então, eu instanciando, eu passo as características e chamo os meus métodos, né? Caso queira modificar no futuro, né? Então, vocês têm que pensar assim. Você cria o construtor, ou seja, a fábricazinha de várias ideias. Você fala que características, né, tem aquela ideia e quais as ações que eu posso ter para aquela ideia. E quando eu preciso criar uma ideia, eu instancio, né? Eu instancio. Então, a identidade é instanciamento, né? A criação de uma ideia, né? Então, eu dou para ela um identificador, que neste caso é D, e dou um new ideia. Aí ele já vai vir com as características e os métodos prontos. Bom, então, para partir para a prática, vamos criar agora um projetinho novo, né? Para a gente estudar a orientação a objeto com PHP. Primeira coisa, a gente tem que ver se o Champ já está funcionando, né? O nosso servidorzinho Apache. Eu vou chamar ele aqui. Vou ativar, né, o nosso Apache, como sempre, a gente já faz. Ativei o meu Apache. Agora eu vou em explorar para a gente entrar dentro das pastinhas, né, quando o Apache estiver funcionando. Eu venho em htdocs, que é o repositório que a gente já estudou. E aqui dentro do htdocs eu vou criar uma nova pastinha. Essa pastinha vai se chamar PHP de orientação ao objeto, tá? Então todos os meus scripts, a partir de agora, quando a gente estiver estudando orientação ao objeto, vão estar aqui dentro. A gente vai lá no nosso Sublime. Eu vou fechar essas outras abinhas que a gente já estava estudando, só para ficar mais organizado. Tenho aqui agora a minha pastinha PHP que é de PHP orientação ao objeto. Bom, com esse arquivo criado, né, eu vou só fechar aqui. A gente vem em Project, add folder to project. Eu vou lá até o PHP orientação ao objeto e seleciono essa pasta. Então esse meu projeto está aqui, né, fora aqui do htdocs. Se vocês quiserem remover essas outras pastas para ficar mais organizado, basta clicar com o botão direito e remove folder from project, tá? Muito cuidado para não dar um delete folder. Se você der um delete, você apaga a pastinha, é só um remove folder. Se você quiser tirar essas outras aqui. Mas eu vou deixar assim, caso eu precise pesquisar alguma coisa, eu tenho aqui o meu projetinho. Tá. Agora eu vou criar um novo arquivo, né, aqui dentro do PHP orientação ao objeto. Vou salvar esse arquivo, né, com o nome de O e lá abstração .php. E vou criar aqui uma estrutura PHP simples. Se não tiver com a sintaxe, né, basta a gente vir em sintaxe aqui e a gente selecionar o PHP. Tá.
Já está com PHP. Bom, eu só vou dar um eco aqui, só para a gente verificar se está funcionando. Olá, ó. Certo, vou salvar. Agora a gente vai no nosso navegador. A gente vem no endereço de lookback, que é o localhost. Certo? Vou lá no endereço, né, que é o php OO. Como a gente não tem ainda um index, né, setado aqui, um index.php, a gente abre essa pasta, ela fica assim, né? Ela expõe todo o diretório. E dentro desse diretório, eu tenho o nosso arquivo recém-criado, ok? Que a gente ainda não tem um index.php, nem um home.php, e nem configurou, né, lá no nosso PHP para esse arquivo ser o arquivo de inicialização. Então, se eu quiser abrir ele, basta dar um clique. A gente tem aqui, né? Olá, orientação ao objeto. Bom, com a nossa estrutura criada, né? Então a gente vai desenvolver agora uma estrutura em orientação ao objeto para a gente criar um objeto que vai ser alguma coisa, né, simulando como se a gente trabalhasse numa empresa de RH ou no RH de uma empresa específica. Então a gente precisa desenvolver alguma coisa para tratar um funcionário, né? Então um funcionário é uma coisa do mundo real que eu preciso abstrair. Então eu vou criar aqui uma entidade, né? Qual que é a minha entidade? Eu preciso refletir o que esse funcionário tem, né? Então eu tenho a entidade e o que esse funcionário tem, quais as características dele, né? No caso aqui, nome, telefone, número de filhos. Essas são os atributos da minha entidade, do construtor de objetos, tá? Então eu tenho essas características que toda vez que eu for construir um objeto, ele terá essas características. E depois eu tenho as ações, o que eu posso fazer com este meu funcionário, né? Então eu tenho aqui o resumir, né, o cadastro de funcionários, que vai me trazer todas as características de um funcionário específico, e eu tenho que modificar o número de funcionários, né? O funcionário ganhou um filho, eu preciso modificar o número. Então eu tenho os métodos, né? Os métodos que atuam em cima das características. Então a minha entidade funcionário vai possuir essas características e os métodos, que terão o poder de alterar as características, né, os atributos. E depois eu vou ter uma entidade, que toda vez que um funcionário novo entrar na empresa, basta eu identificar esse funcionário e criar, né, as suas características e os seus métodos específicos. Então vamos lá para o nosso Sublime Test. Bom, eu só vou apagar isso aqui, de teste. Primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com orientação ao objeto, quando eu quero, né, transformar alguma coisa do mundo real, abstrair, eu preciso criar o modelo, né? Modelo do objeto. Certo? Então, para se criar o modelo do objeto, eu preciso criar uma classe, né? Iniciar com a classe. Então, eu dou um class e dou um nome para esse modelo. Qual que é o nome do modelo? Funcionário. Eu vou colocar com letra inicial maiúscula para ficar diferenciado. Então, o meu modelo vai se chamar funcionário. Eu vou abrir e fechar aqui as minhas chaves. E aqui dentro, eu vou ter os atributos e também os atributos, né, que são as características. E vou ter também os métodos, né, que são as ações, né, os métodos. Então eu tenho os atributos, que são as características, e tenho os métodos, que são as ações que esse meu construtor aqui vai dar a um objeto, tá? Esse aqui é como se fosse uma fabricazinha de funcionários, né? Ou seja, toda vez que um funcionário entrar numa empresa, ele vai passar pelo RH e esse construtor vai criar o seu cadastro, tá? Então, aqui eu tenho uma linha de montagem, né, que eu vou dar os meus atributos e os métodos
que o meu funcionário vai poder ter. Eu coloquei o nome da classe, é importante a gente falar que a gente trabalha com orientação a objeto com o Camel Case. Isso é uma boa prática de desenvolvimento, né? Sempre quando eu estou criando uma classe, eu dou a primeira letra, né, do nome dessa classe em maiúsculo. Se eu tivesse um nome composto, tipo funcionário empresa, o outro nome também teria que iniciar em maiúsculo. Não é obrigatório, mas são boas práticas de desenvolvimento para facilitar a identificação de uma classe. Ok. Bom, então eu vou criar os atributos desse funcionário. Para a gente criar o atributo, eu vou dar um operador de visibilidade, mas não se preocupe com ele agora, depois a gente vai estudar mais. A gente vai colocar o public, que é um operador de visibilidade, é quem poderá ver, né, esse atributo, mas não se preocupe que a gente vai estudar depois. E eu vou dar o primeiro atributo, né, o primeiro atributo que a gente tem aqui é o nome, né, a gente tem um nome, telefone e número de filhos. Então, voltando lá, né, nome, ele vai receber null. Eu tenho outro atributo, que é o telefone, também receberá null. E eu tenho o número de filhos. Repare que no número de filhos eu coloquei o F maiúsculo, que isso também é uma prática do Camel Case, tá? Quando eu vou dar atributos, nome para atributos, sempre inicia com a letra minúscula e a segunda palavra em maiúsculo, tá? Assim que a gente identifica o que é um atributo. Também vai receber null. Bom, então o meu modelo ele possui, né, este nome e estes atributos, tá? Então vamos para os métodos. E para se criar os métodos a gente usa funções. Então function, eu tenho a primeira função, né, que é o resumir k de filhos, k de func, né, que é resumir o meu cadastro de funcionários, e o modificar num filhos, né? Então vamos lá. A primeira é resumir k de func. E o meu segundo método, também function, modificar num filhos. Então, os meus métodos, né, que são ações que eu posso fazer alterando os meus atributos desse objeto, né, dentro do meu modelo, eles são funções. Então, eu tenho minhas duas funções. Por prática, a gente sempre coloca os atributos primeiro e os métodos depois. Isso também é boa prática de desenvolvimento. E aqui também no nome da função, né, iniciar com letra minúscula e os segundos nomes em maiúsculo. Ok? Diferente da classe, né? A classe sempre inicia com a primeira letra aqui em maiúsculo. Já os atributos e os métodos não. Iniciam com minúsculo e o segundo nome composto em maiúsculo. Essa é a forma da gente ter boas práticas de desenvolvimento. Bom, então partindo do princípio que funções podem retornar valores ou não, então eu posso utilizar o return, né? Return. E neste caso aqui eu vou retornar uma string aqui, né? Simples, ó. Esses é o resumo do cadastro do funcionário. Então eu tenho aqui, posso retornar ou não, né? Então essa minha função vai retornar primeiro essa string
E essa minha função, ela vai modificar, né, algum atributo aqui, que no caso vai ser este atributo aqui, o número de filhos, né? Então essa função, ela não vai retornar valor, né? Ela simplesmente vai afetar o valor de um atributo do objeto, que é o valor do num filhos, ok? Ela não vai ter nenhum retorno, diferente da primeira, né? Ela só vai afetar o valor dela. Bom, então aqui está o nosso modelo, né? O nosso modelinho do nosso objeto. Repare que este modelo aqui, se a gente salvar ele e executar lá no nosso navegador, se eu chamar novamente, né, nada acontece, porque simplesmente ele é só um modelo, né? Ele é um modelo, ou seja, uma entidade, tá? Ele é uma entidade abstraída de um objeto. Ele é um modelo que irá construir os meus objetos, ok? Então, para mim criar um objeto, né, eu preciso instanciar esse objeto. Então, como que eu faço para me instanciar um objeto? A gente tem aqui, né, a gente tem que criar uma identidade para ele e uma instância, né? A gente instancia com a palavra new, né, chamando a minha entidade. Então, neste caso aqui, eu vou criar uma variável y, que vai receber uma instância da minha classe funcionário, que é a minha entidade, né, construtora de objetos. Então, assim, eu criei um novo objeto, que tem essas características e estes métodos, ok? Estou criando um objeto e a minha identidade dele é o y, né? É o y, que criou um new funcionário, que tem estes atributos e estes métodos, essas características e essas ações. Então, com o meu objeto instanciado, agora eu tenho acesso tanto aos métodos como aos atributos, né? E para mim acessar esses métodos e esses atributos, basta eu informar, né, qual que é o objeto. Neste caso aqui, a minha variável y. Eu dou uma setinha, desse jeito, setinha simples. E eu vou querer chamar o meu método aqui, resumir cadfunc, tá? Então eu dou aqui, ó, resumir cadfunc. Sempre lembrando que como é um método, eu preciso abrir e fechar parênteses, ok? E como este método retorna uma string, eu preciso fazer alguma coisa para retornar esse string. Então eu vou dar aqui um echo, ok? Então eu instanciei o meu objeto. Depois dele instanciado, eu consigo acessar tanto os métodos como os atributos. Neste caso, eu estou acessando o seu método, que vai retornar essa string. Então eu vou salvar, volto lá no nosso navegador e ao atualizar, veja lá, né? Bacana, né? Retornou aquela string através da chamada de um método do meu objeto instanciado. Bom, então eu vou melhorar aqui um pouco e vou dar alguns valores para os meus atributos. Neste caso aqui não é a melhor forma, tá? Que eu vou engessar, mas eu já vou passar por aqui. O nome aqui do meu funcionário vai ser José. Aqui um telefone. E a quantidade de filhos vai ser 2. Bom, então quando eu quero acessar esses atributos, basta eu usar o operador this. O operador this é um operador que acessa esses atributos. Eu vou colocar aqui, ele é assim, ó.
como se fosse escrevendo uma variável, né, tá? Com esse cifrãozinho, this. Esse é o operador para mim acessar os meus atributos. Então, se eu quiser acessar aqui o nome do meu funcionário, né, eu vou apagar essas informações aqui. Eu agora vou dar this, dou uma setinha e o atributo que eu quero, por exemplo, o nome. Ok? Possui, né, eu vou dar aqui um this também, sempre como se fosse escrevendo uma variável, setinha, vou colocar aqui num filhos. Que é o que representa o número de filhos que ele tem, né? Só colocar filhos. E para o PHP interpretar, né, que a gente está concatenando string com variável, a gente tem que utilizar aspas duplas, tá? Sempre colocar aspas duplas. Neste caso aqui, né, eu tenho o meu atributo nome, né, que vai ser o meu funcionário, possui, né, a quantidade de filhos. Então eu estou concatenando esse atributo com essa string, este atributo com essa string, para vocês entenderem. Então, pessoal, agora eu tenho uma informação um pouco mais dinâmica, né? Eu tenho aqui a minha instância, né? Que y está recebendo a instância do funcionário, e eu estou chamando, através dessa instância, o meu resumir cadfunc, que é essa função que me extrai, né, o nome do funcionário e a quantidade de filhos que ele possui. Então vamos salvar. Venho aqui no nosso navegador, atualizo. Então tá lá, né? José possui 2 filhos. Então é uma informação dinâmica, porque José e a quantidade de filhos, ele está me trazendo dos meus atributos, retornado pela minha função resumir cadfunc, né? Que foi instanciada através do construtor, né? Funcionários, e depois eu chamei, né? Através do meu objeto, que foi instanciado aqui, a minha função resumir cadfunc. Então, pessoal, eu vou utilizar a minha outra função, que eu vou pegar ali que é através do objeto, ó, né, o objeto que possui, né, a minha variável y, que já está instanciada com o meu objeto, né, funcionário. Eu agora vou, através da chamada de função, modificar o número de filhos. Vou chamar a função e vou alterar o valor do número de filhos, passando como valor aqui 3. Né? Então, eu tenho aqui a chamada da minha função, né, através da instância do objeto, que eu estou modificando, né, através do meu método aqui dentro. Tá? A quantidade de filhos, que eu vou pegar esse valor, vou utilizar essa função para alterar aqui o meu atributo. Então, pessoal, eu preciso receber esse valor passado por aqui na minha função. Então, eu preciso dar aqui, vou dar uma variável aqui, num filhos, olha só, para me receber esse valor. Certo? Eu estou recebendo o valor passado aqui, né, pela chamada da minha função, instanciada pelo objeto, e vou utilizar o meu contexto aqui, this, né, que a gente aprendeu, this, informando qual é o atributo que eu vou trabalhar, que é o num filhos, tá?
Veja que eu não uso o cifrãozinho, né? Eu escrevo somente o nome dele, tá? Não uso o cifrãozinho de variável, somente o nome. Ele vai receber. Então eu vou receber aqui o valor passado por essa variável. Vejam que apesar delas terem o mesmo nome, né? Apesar delas terem o mesmo nome, elas não são a mesma variável, né? Essa aqui é um atributo do contexto do meu modelo. Já essa variável que eu criei aqui, apesar dela ter o mesmo nome, ela está somente recebendo o valor passado pela chamada de função aqui, ok? Eu poderia dar um outro nome, mas eu coloquei o mesmo nome para não haver diferença, né? Para a gente identificar. Mas não há conflito aqui, tá? Eu estou utilizando o mesmo nome, mas aqui o contexto aqui é dentro da minha função, da chamada de função, que está recebendo o valor passado por essa, ok? Então, feito isso, né, o número de funcionários foi modificado pelo valor passado. E se eu quiser agora mostrar esse dado atualizado, já que essa função não tem retorno, né, diferente dessa, né, essa função não tem retorno, eu só vou visualizar novamente esse valor atualizado, né? Basta eu utilizar aqui a minha outra funçãozinha, né? Que ela tem um retorno que mostra os dados do meu funcionário. Então, eu vou só dar um eco aqui no BR para ficar dividido. Então, só para ficar claro, né, o que está acontecendo aqui, eu criei um modelo, né? Criei um modelo, que é o construtor de objetos. Eu instanciei um objeto em si, dando uma identidade para ele, que é y, né? Ele instanciou um objeto. Depois eu utilizei a função através da instância desse objeto, chamei a função resumir_cadfunc, que retorna para mim essa string, né? Que é o que o funcionário possui. E depois chamei a outra função, modifica num de filhos, que eu estou passando um valor, recebendo ele com uma variável e utilizando aqui o this, né, modificando o valor do meu atributo. E exibindo novamente, né, novamente com o valor atualizado. É bastante importante vocês entenderem essa dinâmica aqui. Então, tudo salvo. Volto aqui no meu navegador. Está lá, né? Então, na primeira vez, né, eu construí o objeto, visualizei os atributos desse objeto. Então, o meu objeto instanciado é o José e ele possui 2 filhos. Depois eu utilizei a função modifica num filhos, passando 3 filhos para o meu atributo, né, num de filhos. E chamei a função novamente resumir_cadfunc, que apresentou esses dados alterados, né, esses dados modificados, atualizados. Então, assim, pessoal, é a forma que a gente trabalha com o pilar da abstração, que é o paradigma de orientação a objeto, né, que é a abstração. Eu utilizei a entidade para construir, né, o meu construtor de funcionários, que é a entidade. Depois eu dei para essa entidade características e ações, que no caso as características são os atributos, nome, telefone e nome de filhos, e as ações que trabalham em cima desses atributos, né? Resumir, mostrar esses atributos ou modificar, que a gente modificou o atributo num filhos. Depois eu instanciei, né, com uma identidade, que é y, instanciei o objeto, e com essa instância criada eu pude acessar, né, os métodos, tanto resumir como modificar num filhos. Espero que vocês tenham entendido. Essas são as nossas primeiras aulas, não precisam se preocupar, só pratiquem mais e até a próxima aula.